Pai de seus escritos pessoal, aqui é Mongletes novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 39. As vestes do sacerdote, versículo 1. Fizeram também os vestidos dos ministérios, para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos, para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 2. Assim fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Versículo 3. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para entretecer entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Versículo 4. Fizeram nele ombreiras, que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. Versículo 5. E o cinto de artifício do éfode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 7. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 8. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Versículo 9. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Versículo 10. E engastaram nele 4 odres de pedras, uma ode de uma sardia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta é a primeira ode. Versículo 11. E a segunda ode de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Versículo 12. E a terceira ode de um jacinto, de uma ágata e de uma ametistas. Versículo 13. E a quarta ode de uma turquesa e de uma sardônica e de um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Versículo 14. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Versículo 15. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obras de trança, de ouro puro. Versículo 16. E fizeram 2 engastes de ouro, e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 17. E puseram as 2 cadeiazinhas de tranças de ouro nas 2 argolas, e nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 18. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Versículo 19. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode de baixo, de fronte dele, de fronte da juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. Versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode.
como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. Versículo 23. E o colar do manto estava no meio dele, como um colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. Versículo 24. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, de púrpura, de carmesim, a fio torcido. Versículo 25. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Versículo 26. Uma campainha em uma romã, outra campainha em outra romã, nas bordas do manto a rodar, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. Versículo 28. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. Versículo 29. E o cinto de linho fino torcido é de azul, de púrpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. E fizeram também a folha da coroa de santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Versículo 31. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Versículo 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. Versículo 34. E a coberta de pele de carneiro tinta de vermelho, e a coberta de pele de texucos, e o véu da coberta. Versículo 35. A arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. Versículo 36. A mesa com todos os seus vasos, e os pães da proporção. 37. O castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária. Versículo 38. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, o incenso aromático, e a coberta da ponta da tenda. Versículo 39. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus vasos, a pia e a sua base. Versículo 40. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os vasos do serviço da tabernáculo, para a tenda da congregação. Versículo 41. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. 42. Conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê seu like, se inscreva, deixe seus comentários. Aqui mais uma passagem da palavra do Senhor Jesus Cristo, da passagem de Deus falando a Moisés, instruindo ele com as vestes sacerdotais, e o tabernáculo é entregue na mão de Moisés. E Moisés vem liderando também o tabernáculo, a qual o Senhor ordenara que ele fizesse tudo o que o Senhor estava querendo. Então o Senhor deu a autoridade total a Moisés para estar tomando conta, das coisas que ia ter no tabernáculo. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.